Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. Hoje, nós estamos aqui no livro dos Médiuns para Umbandistas, é uma complementação do capítulo anterior, e hoje eu quero falar sobre o conhecimento do médium mediante as comunicações, certo? Então, eu, como sempre, faço algumas afirmações e dessas afirmações a gente vai discorrer algumas ideias das coisas que são faladas, né? Então vamos botar aqui. Lá no livro dos Médiuns, Kardec pergunta o seguinte: por que o homem de muita aptidão em uma existência não o tem numa existência seguinte? A espiritualidade responde. Eles falam o seguinte: olha, não é bem assim. Não é bem assim, não é necessariamente assim. Muitas vezes, esses conhecimentos, essas aptidões, elas continuam na vida seguinte. Se ele está numa encarnação que ele tem aquele conhecimento, na outra seguinte, ele vai desenvolver mais ainda as aptidões referentes àquele processo de conhecimento naquela área que o ser humano está se desenvolvendo, naquela pessoa está se desenvolvendo. Aí eles continuam assim. Quando isso acontece, né? Quando acontece da pessoa estar numa encarnação com uma aptidão e na outra não ter, eles falam que pode ser para desenvolver uma outra aptidão. Você abafa aquela e desenvolve uma outra. Mas eles falam que sempre há algum resquício daquele aprendizado, fica guardado. Um médium, ele demonstra, a pessoa demonstra alguma afinidade com aquela aptidão, né? Sempre fica traços que permanecem, certo? Número 2. O espírito transmite, aqui é uma afirmativa, né? O espírito transmite a informação para o espírito do médium pela irradiação do pensamento. O pensamento, ele é superior à linguagem, ou seja, a linguagem do espírito não é caracterizada pela fala. A linguagem do espírito é caracterizada pela condição do pensamento. Um espírito transmite ao outro o pensamento. Quando nós chegamos na Terra, que precisamos das figuras de linguagem para conseguirmos entender as circunstâncias, o médium recepciona esse pensamento, certo? E o pensamento do espírito, e o espírito vai transmitindo. Os espíritos dizem que essa condição que acontece dessa forma que eu estou falando e que o médium tem que traduzir para uma figura de linguagem a palavra em si, eles dizem que eles acham muito lento, né? E essa lentidão é causada por uma resistência mecânica do cérebro humano encarnado, tá? Eles acham que a linguagem humana é lenta por essa resistência mecânica do cérebro humano. Por isso, eles tentam sempre resumir os seus pensamentos para que, em poucas palavras, a gente sempre fala assim, olha como o espírito ele tem uma capacidade de sintetizar o seu pensamento. Então, eles realmente precisam muito desse resumo para poder agilizar a forma de transmissão do pensamento. E por conta dessa resistência mecânica, pode ocorrer muitos erros de comunicação que decorrem desse atraso, desse delay, né? Principalmente nos médiuns inexperientes, tá? Vamos para uma próxima afirmativa, né? O pensamento normalmente supera as limitações do médium. Então, eles afirmam o seguinte, olha, o pensamento é sempre superior à linguagem, certo?
e as deficiências do médium. O espírito, ele joga o pensamento, ele impregna o perispírito do médium e que impregna o cérebro do médium. E dentro desse processo todo, teoricamente, o guia espiritual, por uma indução magnética do próprio fluido vital do médium, ele tenta sobrepujar as limitações que a mente do médium tem, certo? Ele dá um exemplo aqui. Uma pessoa com baixa escolaridade pode falar sobre temas de cunho filosófico gigantescos, maravilhosos, mas com as palavras que ele tem, ou seja, o pensamento sobrepuja a palavra. Então, de repente, uma pessoa mais simples, que não tem tanta volume de palavras para poder se expressar, o espírito, ele vai falar com a linguagem mais restrita daquela pessoa que não tem tanto volume. Mas a expressão daquele pensamento, ela vai continuar nobre, pura, grandiosa. Assim como nossos pretos velhos fazem. Né? Os nossos pretos velhos falam numa linguagem muito simples, mas num cunho filosófico elevadíssimo. Aí, aqui tem o espírito Erasto. Ele faz umas afirmações que eu vou botar entre aspas aqui. Os nossos pensamentos não precisam de uma vestidura da palavra para serem compreendidos. Mas, dependendo do nível de compreensão do espírito do médium, eles podem não ser perceptíveis. Ou seja, o espírito de alta luminosidade, ele pode impregnar o cérebro do médium, mas dependendo da vibração, da intelectualidade, da formação do médium, ele pode não ser capaz de recepcionar a informação de cunho elevado. Então, isso é uma coisa muito importante para a gente poder entender, porque são o que o conhecimento, né? O capítulo de hoje é o conhecimento que o médium tem para poder trabalhar a sua comunicação. Então, a gente sabe que o espírito, ele já falou que ele dá o seu pensamento, o pensamento ele se exprime superiormente à palavra, mas que o pensamento ele pode ser exprimido com palavras mais simples, mesmo assim ter um cunho elevado, mas muitas vezes a capacidade do médium compreender as coisas é que limita muitas vezes as informações que o espírito tenta passar, e aí influencia negativamente a comunicação. Aí vamos continuar na aspa. Quando encontramos um médium com um cérebro cheio de conhecimentos adquiridos nesta vida atual e seu espírito rico de conhecimentos latentes, ou seja, de vidas anteriores, nos facilita nossas comunicações e damos preferência a esses médiuns. E quando eu falo aqui, não é a gente acabou de falar, não é o volume de palavras que o médium tem, mas sim a capacidade de ele raciocinar. Então é importante que o médium seja alguém dotado de uma capacidade de raciocínio, mesmo que ele não tenha uma intelectualidade, né? A gente vê aí, eu gosto muito dos filmes do Mazzaropi, que você retrata muito bem isso. O Mazzaropi é um capial do interior, mas é um capial de uma capacidade, uma sagacidade de compreensão da vida e nas suas atitudes um pensamento rápido, claro, que faz com que ele seja ele sobrepuja até aquele dito homem da cidade, certo? Então é mais ou menos esse exemplo que a gente tenta colocar aqui. Então vamos dar continuidade, né? Sobre os trejeitos do médium. Aqui é uma afirmativa também. Nas comunicações, por esse mecanismo que falamos anteriormente, sempre há certo grau de similaridade quanto à forma e ao colorido de cunho pessoal. O que ele quer dizer com isso? Sempre que um espírito se comunica, através do mecanismo que foi falado, que é o pensamento que passa para o perispírito do médium e do perispírito que impregna o cérebro do médium,
por esse pensamento, por esse mecanismo, ele fala, olha só, através desse mecanismo, mesmo que haja uma comunicabilidade de um espírito terceiro, um espírito diferente do espírito do médium ali, ou seja, o guia espiritual, o médium, ele sempre, como passa pela mente dele, sempre há certas nuances das atitudes, da entonação, os trejeitos do médium que passa para a comunicação. Aí você vai olhar aquele médium que ele, por exemplo, sempre treme a perna, ou manca, ou ele vai ter uma entonação da fala mais ou menos parecido, por mais que o guia mude. Você tá lá, o caveira, todo médium tem isso. Eu tenho por exemplo, eu tô com caveira, eu vou ter uma característica que é sempre peculiar a mim. Então eu vou estar com caveira, com quimandeiro, todo mundo vai ver. Por exemplo, eu tenho uma expressão de eu ficar muito sério. Todos os meus guias ficam com uma expressão muito séria. De franzir a sobrancelha assim, sabe? Então, é uma característica não do espírito que está te comunicando, mas sim sua, ao recepcionar aquela energia, né? Aí ele fala assim, sempre há uma similaridade quanto à forma e ao colorido de cunho pessoal, mesmo que sejam comunicações de espíritos diferentes no mesmo médium. É aquilo que a gente falou. Vamos para a próxima questão. Por mais que o pensamento seja do espírito do guia, que é um pensamento estranho ao médium, fora do seu ambiente, fora do seu normal, do seu habitual, mesmo assim, há uma certa influência do médium na qualidade e na propriedade da sua individualidade, normalmente ligado à moral, à sua filosofia pessoal de vida, aos seus hábitos, a forma com que o médium lida com as circunstâncias, né? Ele dá um exemplo do seguinte: imagina, eu tenho aqui, ó. Aí eu boto um filtro verde. Apesar da imagem continuar sendo a mesma coisa, vai ter um filtro que vai dar a cor da imagem mais esverdeada. Ou um filtro com a cor da imagem mais amarelada. Então, essa coloração pessoal é o que o médium impregna a sua manifestação através dessas questões que nós estamos falando, de cunho moral, de cunho filosófico, de cunho pessoal, de hábitos que ele tem do seu dia a dia, tá? Das suas próprias energias. Vamos continuar. Nas manifestações espontâneas, o espírito atua sobre o arquivo do cérebro do médium. Prepara as informações, organiza essas informações e a sua mente responde como o guia quer. Ou seja, a mente do médium responde como o guia quer, mesmo sem a sua vontade. Ou seja, na manifestação espontânea, muitas vezes o guia vai atuar mesmo que independente da vontade do médium, tá? A revelia da vontade do médium. E o último aqui, para a gente terminar, as manifestações provocadas. Nas manifestações provocadas, há a necessidade, que é já um pouco diferente da manifestação espontânea. Quando você começa a provocar a manifestação, que é a manifestação do nosso terreiro, não é o guia que vai mudar o teu cérebro, é você que vai mudar o seu cérebro através de processos de equilíbrio da sua mente, através de indução do transe mediúnico, tá? E aí, segundo ele fala que nós temos a mente muito embaralhada, né? O nosso pensamento é de desordem para os espíritos. Eles falam aqui, ó, normalmente as vossas mentes se encontram em desordem. E aí ele fala, por isso que há necessidade de uma preparação, um preceito, para que nós tenhamos ressonância mental
nós tenhamos ressonância vibracional e afinidade perispiritual. Então, dentro desse processo todo, para a gente começar a entender, olha como é que o conhecimento, quando nós falamos disso, essa preparação é o entendimento do médium tem do seu próprio desenvolvimento mediúnico, o conhecimento do seu corpo, o conhecimento das percepções de afinidade que ele deve ter em relação ao seu próprio corpo para poder liberar a energia, abrir a sua mente, organizar o seu pensamento para que o guia preencha aquilo ali com o pensamento dele. Então, é dentro dessas condições que há a necessidade de um certo grau de preparo, de um certo grau de estudo, de um certo grau de entendimento intelectual. Então, nós não estamos dizendo que uma pessoa que não tem esse quadro não possa ser médium. Mas, como diz a espiritualidade, é mais penoso para eles. É mais desgastante para o guia ter que sacrificar. Imagina o seguinte, eu estou me comunicando com vocês, falando a minha palavra aqui. Para eles isso já é penoso. Mas imagina se eu fosse ter que soletrar. Se eu tivesse que soletrar. E eu vou fazer, né? Eu vou ficar falando de maneira muito mais penosa, vai demorar mais, vai ficar mais cansativo, e para a espiritualidade vai ter um desgaste muito maior. Para a espiritualidade eles falam que é assim, né? Se só de traduzir do pensamento deles para a palavra já é penoso, imagina ainda a pessoa interferir, ter uma resistência mental maior, né? Então o médium que é um médium preparado, não precisa ser um médium de muito... desculpe. Muito evoluído em condições intelectuais. Mas ele tem que ter pelo menos uma clareza de pensamento para poder trazer em si, nas suas palavras, a condição de trazer o pensamento do guia de maneira clara e predominante. Muito axé a todos, que a gente possa ficar aí para o nosso livro dos médios para umbandistas, e a gente vai continuando o nosso estudo. Muito axé a todos.